Queridos, graça e paz vos sejam acrescentadas pelo Senhor Jesus. Eu quero aqui continuar as gravações da confissão de fé das igrejas Aviva Church. Lembrando que essa confissão de fé, ela é um resumo de tudo aquilo que a igreja acredita, de tudo aquilo que a igreja pensa teologicamente, ok? Então a confissão de fé ela é um documento extremamente importante para a membresia, para os ministros, para as pessoas que estão envolvidas no ministério, para saber o que o ministério acredita, né? Qual é a fé que ele professa. Por isso é uma confissão de fé. É a fé que nós confessamos em várias áreas ali da teologia, ok? Então vou estar fazendo agora mais uma parte de gravação, de leitura. Nós paramos aqui no capítulo 6, a vida cristã, ok? Espiritualidade autêntica, é o ponto 1. A espiritualidade cristã é um processo que dura uma vida inteira de reverência e amor profundos a Deus e se traduz no correto relacionamento com o próximo. Espiritualidade cristã é piedade prática, que leva à transformação à semelhança de Cristo. Não é direcionada para a própria pessoa, nem para a busca de uma força impessoal, nem para o atingimento de estados alterados de consciência. É o crescimento na união da aliança com o Deus Trino e na comunhão sempre crescente com o povo de Deus no mundo. É o resultado de uma regeneração sustentada e governada pelo Espírito Santo. Logo, alguém que se diz espiritual ou eleito de Deus e não tem frutos e ações que comprovam essa obra regeneradora e salvífica de Cristo, mente e não é de fato luz do mundo e sal da terra. No máximo é iluminado, porém não luz. Comentando esse primeiro ponto aqui, esse ponto da espiritualidade autêntica fala das pessoas terem frutos daquilo que professam ser. Tiago fala, né? Tiago 2,20 fala que a fé, ela sem obras é morta. Não que a obra é o que faz a pessoa se salvar ou a obra que garante a salvação. Pelo contrário, a salvação, ela gera obras. A salvação, ela gera frutos. Então a pessoa começa a ter frutos porque é salva e não para ser salva. Um dia desse alguém me perguntou se eu tenho certeza da minha salvação. E eu disse para a pessoa que eu tenho absoluta certeza da minha salvação. E a pessoa perguntou, nossa, por que você tem tanta certeza? Eu falei, porque não está em mim, está em Cristo. Se a salvação eu tivesse olhar para mim, eu não teria certeza dessa salvação, porque eu peco todo dia, eu sou falho, eu sou inconstante, eu sou pecador. Mas a certeza dessa salvação, da minha salvação e da salvação de todos, não é o homem, é Cristo. Então, por causa disso, eu tenho certeza da salvação, porque a minha certeza está em Cristo e não no meu eu, nas minhas ações. Porém, nós como salvos, temos frutos de salvo. Uma pessoa que diz que é salvo e ela tem atitudes pecaminosas, atitudes que contrariam a palavra de Deus, atitudes que vão contra a vontade do Senhor, logo, essa pessoa não é salva, essa pessoa, ela mente. E nós colocamos na confissão de fé um detalhe aqui importante, que você vai achar em Hebreus 6, falando de pessoas que provam de dons celestiais, falando de pessoas que até foram iluminadas. Há uma diferença de ser iluminado e ser a luz do mundo. Há uma diferença de ser participante e ser integrante. Tem pessoas que são participantes do corpo de Cristo. Ela vai na igreja, ela até toma, né, participa da ceia, ela está em eventos, ela é participante, mas ela nunca foi integrante. Por quê? Ela nunca creu de fato, ela nunca mudou de vida, ela nunca foi regenerada pelo Espírito Santo. É nesse interim que se encontram os falsos profetas. Onde vão estar os falsos profetas? Dentro da igreja. Onde vão estar os falsos mestres? Dentro da igreja. Aonde que o joio é semeado? Do lado do trigo. Então essas pessoas estão dentro da igreja, participantes, mas não integrantes. Pessoas que estão ali, mas não dão testemunho. Pessoas que, em muitos casos, praticamente todos, têm dons.
espirituais. Por isso que o que salva, ou o que garante, ou o que mostra a salvação de fato, é o fruto, não é o dom. Porque no último dia, disse Jesus em Mateus 7, que as pessoas vão chegar diante dele e vão falar que profetizaram no nome dele, expulsaram demônios no nome dele, operaram maravilhas no nome dele, e a resposta de Jesus para esses três eventos extremamente espirituais é: eu não vos conheço. Ou seja, tem pessoas que não conhecem Jesus, mas conseguem profetizar no nome dele. Tem pessoas que não conhecem Jesus, mas expulsam demônios. Tem pessoas que não conhecem Jesus e operam maravilhas. Então, esse é o perigo de se ter dom, mas não ter fruto. Esse é o perigo de ser iluminado, estar na igreja, ser participante, mas não ser integrante. Então, a maior prova da salvação na vida do crente é os frutos que essa salvação vai provocar na sua vida. Ponto 2. Os meios de piedade. O Espírito Santo produz piedade em nós pela aplicação da palavra de Deus ao nosso coração e mente, ensinando-nos obediência, unindo-nos na comunhão corporativa de todos os crentes, na verdadeira adoração a Deus, no nosso testemunho ao mundo, em provações e sofrimentos e na confrontação com o mal. Ponto 3. Os resultados da piedade. Os resultados da piedade incluem mente, coração, palavras e ações transformados, consagração e uma vida que progride continuamente à semelhança e à imagem de Cristo. Deixa eu fazer um comentário aqui. Para você ter uma ideia, Paulo fala em Efésios 2, né, eu já citei aqui, que nós antes estávamos mortos em delitos e em pecados. Ou seja, a característica espiritual do homem antes de ser vivificado ou encontrado por Cristo é morto em delito e em pecado. Então pensa, esse morto é espiritual. Então na vida, no nosso corpo aqui, nós estamos vivos, andando, falando, conversando, mas espiritualmente estávamos mortos. E o morto, ele tem escolha de morte, ele tem desejo de morte. Por isso que uma pessoa hoje que está no mundo, vivendo segundo as suas paixões, os seus deleites, ele tem desejo carnal, ele tem desejo de morte. Então, ele não sente o incômodo pelo pecado, porque ele está morto. Aquele ambiente é o ambiente dele. Aquele ambiente é o ambiente que ele acha maravilhoso. O ambiente de prostituição, de mentira, de pecado, de orgia, de bebedeira, enfim, de vícios. Esse ambiente é o ambiente dele e está tudo tranquilo, está favorável. Ele não tem nenhum incômodo, nada, nada, nada. Agora, quando o cristão ou quando a pessoa é vivificado por Cristo, né, e aí se torna um cristão, essa pessoa já começa a sentir incômodo com o pecado, incômodo com certos ambientes, incômodo com certos lugares. Por quê? Porque agora ele foi vivificado pelo Senhor. Agora ele já não está só vivendo no pecado, né, morto. Não, agora ele foi vivificado, ele está vivo. Apesar de nós não estarmos livres da carne, né, essa carne ainda anda conosco, tem uma batalha agora que antes não existia. Alguns vão ver que, talvez você já ouviu essa frase assim: ah, mas depois que eu virei crente, meu Deus, está tudo tão difícil, está tudo tão complicado. É porque agora começou uma batalha dentro de você, cristão, que antes não tinha no mundo. Antes do mundo você estava morto, então a sua carne reinava. Você cumpria os desejos da sua carne, não tinha luta. Mas agora que você foi vivificado, o teu espírito luta contra a tua carne e a tua carne contra o teu espírito. Porque a carne não quer orar, não quer santificar, não quer congregar, não quer estar na igreja, não quer ser submisso. A carne não quer ser submissa à palavra de Deus. A carne não quer. Então há uma luta agora que antes não tinha. Por isso que você tem essa sensação de dificuldade que antes não tinha no mundo. Porque agora há uma luta dentro de você. Porém, se você alimentar o teu espírito, ele sempre prevalecerá e Jesus Cristo sempre vai te fortalecer. Uma vez que somos vivificados, nós começamos a caminhar para estar mais perto de Cristo. Outrora pecávamos de forma deliberada e estava tudo bem com isso,
Pecávamos dessa forma, mas agora o pecado já não nos apetece. O pecado agora nos incomoda. Agora estamos caminhando para uma mudança de caráter, de mente, é a regeneração que o Espírito de Deus vai provocando em nós. Tá? Vamos continuar. A piedade produz ao longo da vida um crescimento de autonegação. Um diário tomar a nossa cruz. Um diário tomar a nossa cruz e seguir a Cristo mediante a prática do amor, do perdão, da mansidão, da compaixão e da bondade para com todos, especialmente os da família cristã. Eu vou fazer um comentário aqui de um aconselhamento que eu fiz um dia desse, que eu falei que a lógica do evangelho é contra a nossa lógica, né? A lógica do evangelho é justamente a contramão do que a gente quer fazer. Geralmente, quando você, cristão, tem uma vontade, nossa, eu quero fazer isso, eu quero ir lá fazer aquilo. Pesquise na Bíblia, analise o Evangelho, porque normalmente o Evangelho vai mandar você na direção oposta disso daí que você está querendo fazer. Porque qual a nossa reação com um inimigo? Eu não vou nem dizer com uma pessoa da igreja que você tem algum tipo de problema. Vamos colocar logo o pior caso, um inimigo. Uma pessoa que é declaradamente o seu inimigo. Se acontece algo e essa pessoa te fere ou te pede algo, a nossa via do ego, da razão humana, é negar, é ignorar e sair fora. Só que Jesus, ele coloca a contramão. Ele fala assim, não, vocês não. Se alguém te pedir uma capa de a túnica, se alguém te chamar para caminhar, o teu inimigo lá te chamar para caminhar 1 milha, caminha logo 2 com ele. A régua do evangelho é contrária ao meu eu, meu ego, a minha razão, o que eu quero fazer. Se alguém te bater de um lado da face, saia, se esconda, não fica dando a face para todo mundo, porque senão você vai levar tapa. Não. A régua do evangelho dê o outro lado para bater também. Então isso me confronta, porque é algo que eu não quero fazer. Por isso que nós acabamos de ler aqui que o seguir a Cristo é uma autonegação diária. É um tomar a cruz diário. Porque eu quero fazer algo, mas o evangelho me remete e me lança para outra direção. O que eu não quero fazer, o que eu não quero agir. Eu estava lendo um dia desse um texto, quando Pedro e João são pegos, né, pelo sinédrio e eles não têm o que fazer, não tem como prender, não tem como matar, e eles falam assim, bem, até Gamaliel entra na história para acalmar os ânimos e fala, varões, se isso for um movimento de homens, vai acabar. Agora, se for de Deus, vocês vão lutar contra Deus? Aí eles falam, tá, então, mas vamos pelo menos açoitar. Eles vão lá, açoitam Pedro e João. Qual que é a linha natural? Qual que é a mão, né? Qual que é a via? Poxa, Pedro e João vai sair nervoso, irado, né? Blasfemando contra eles, amaldiçoando eles, gritando, orando a Deus para Deus fulminar cada um e tudo mais. Essa é a mão normal do ego, da razão. Só que ao contrário disso, o texto fala que eles saem extremamente felizes, honrados, orgulhosos pelo privilégio de sofrer por Cristo. Pensa, a primeira vez que eles estão sendo açoitados, em vez deles sair murmurando, triste, questionando Deus, uai Deus, peraí, eu dou testemunho do Senhor, se eu deixo o pessoal me bater, não, eles saem alegres. Essa é a contramão do evangelho. Essa é a contramão do evangelho. É nisso aqui que o evangelho me remete para outra direção. Porque o que o meu eu quer, o meu ego quer, a minha razão quer, é totalmente o oposto da onde o evangelho vai me mandar. O evangelho vai me mandar para um caminho que não é o caminho que eu quero trilhar. Não é um caminho de vingança, não é um caminho de isolamento. Ah, então já que eu fui assim, eu vou me isolar de todo mundo. Não é. O evangelho vai me lançar numa direção que vá lá, dá outra face, ama o teu próximo como a ti mesmo, sujeitai-vos uns aos outros, vai lá, o mais forte, você tem que ter paciência, então, e suportar o mais fraco, vá lá. Então, esse é o caminho que o evangelho me lança. Vamos continuar. Envolve a rendição contínua de nós mesmos em devoção total a Deus, experimentando alegria indizível, temor filial, reverência abnegada, amor ardente, compaixão e ousadia com autocontrole, equilibrados com humildade, respeito, temor, contentamento,
confiança semelhante e a de crianças, obediência, esperança e morredora e a paz de Deus em face de provações, aflições e dor. Então, esse é o caráter que o Espírito Santo vai moldando em nós, né? Ponto 4. Experiências espirituais. Uma vida espiritual centrada em Deus recebe essas experiências espirituais como um dom do Espírito Santo. Na medida em que buscamos nos aproximar do Deus Trino, somos lembrados de que vivemos sempre na sua presença, seja onde for. Assim, pois, somos motivados a cumprir o nosso chamado para sermos instrumentos de sua graça transformadora em qualquer lugar que a sua providência nos tenha colocado. O deleite na nossa união pactual com Deus nesta vida é apenas o antegosto da glória da comunhão com Deus na era por vir. Tá? Um ponto 4, finalizando, que para isso Deus vai nos regenerando, né? O Espírito Santo ele vai provocando essa obra da regeneração em nós para que possamos divulgar o Evangelho, pregar as boas novas, entregar aquilo que ele colocou na nossa mão para fazer. Capítulo 7. As Escrituras Sagradas. Ponto 1. As Escrituras são inspiradas por Deus. Sendo escrita quando os homens falavam da parte de Deus, quando eram conduzidos pelo Espírito Santo, as Escrituras são a palavra de Deus e são absolutamente confiáveis. De modo como foram dadas originalmente, não tem erro nenhum em tudo quanto afirmam. Isso é uma doutrina denominada de inerrância bíblica por muitos teólogos reformados. Deus superintendeu a escrita delas de sorte que são precisamente o que ela pretendia que fosse. Ao escolher usar seres humanos, Deus não neutralizou a humanidade deles, nem lhes ditou as Escrituras. Elas, portanto, exprimem a história pessoal e o estilo literário de cada autor e as características do período em que foram escritas, ao mesmo tempo que continuam a ser, em todos os aspectos, a palavra do próprio Deus. Então, isso aqui vale um comentário que Deus ele não é igual a algumas religiões que o profeta da religião fala que o anjo ditou para que ele escrevesse, que o anjo ditou, Deus ditou. Não. As escrituras tiveram partes que são Deus falando expressamente, sim. A escritura teve parte que Deus falou, ou no caso até do decálogo, né, dos 10 mandamentos que Deus escreve nas pedras, sabe, nas tábuas lá de pedra. Tem casos assim na Escritura que é Deus falando em primeira pessoa. Porém, o que nós colocamos aqui na confissão é que Deus não tirou a humanidade dos escritores. Então, eles também escreveram sobre suas histórias, suas épocas, o que viveram, o que aconteceu em sua época, né? O livro de Esdras, por exemplo, vários momentos do livro de Esdras, vários capítulos até, são cartas que eles enviavam uma hora para o rei, outra hora era o rei enviando cartas para eles, e está no livro. Só que aí você me pergunta, pastor, então isso daí foi desnecessário? Não, é necessário. É aí que entra que a Escritura é inspirada por Deus. Se Deus permitiu que esse detalhe humano fosse acrescentado à sua palavra, é porque há uma importância para mim, há uma importância para o ser humano, há uma aplicabilidade, há algo de relevante para a minha vida naquela história, naquele ponto. Há algo ali que o Espírito de Deus vai traduzir na minha alma a vontade do Pai, entende? Então, por isso, está na Bíblia Sagrada. Não foi um acaso, não foi algo que Deus, nesse momento aqui Deus fechou o olho e deixou colocar. Não, tem um propósito eterno. E se eu li e ainda não entendi, eu preciso ler novamente, eu preciso pesquisar, eu preciso estudar, porque há um propósito, mesmo que eu ainda não tenha entendido, há um propósito de Deus. Ponto 2. As Escrituras são reconhecidas mediante a obra de Deus. Espírito Santo e as Escrituras apresentam-se a nós com muitas qualidades excelentes e louváveis, mas, em definitivo, nossa persuasão e segurança plenas de sua verdade infalível e autoridade divina
que procedem do Espírito Santo, que, pela palavra e com a palavra, testemunha em nosso coração. É ao crente habilitado pelo Espírito Santo que as Escrituras manifestem a sua autenticidade como palavra de Deus. A igreja cristã recebeu a Bíblia hebraica e o Novo Testamento grego dessa maneira e foi capacitada para reconhecê-los como seu cânon autoritativo. A autoridade das Escrituras não depende da igreja, nem de nenhuma outra fonte, senão do próprio Deus. Então, não está ligada à igreja evangélica ou à igreja católica. Eu já ouvi pessoas falando, padres, né? A Bíblia foi a igreja católica que fez. Não, o Novo Testamento é hebraico, né? O Novo Testamento é hebraico, foi escrito em hebraico, algumas poucas partes em aramaico, mas em hebraico. Então não existe essa que a Bíblia foi a igreja católica. Não, o Novo Testamento, a Torá, os profetas, isso já existia. E o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos em grego, sabe? Muito antes, mas muito antes de concílios, muito antes da Igreja Católica Apostólica Romana se tornar o que ela é hoje, né? O padrão que ela se tornou ao decorrer dos séculos. Não, muito antes disso foi escrito. Então, os crivos que foram avaliados foi justamente avaliar se os livros eram apócrifos, ou seja, não inspirados por Deus, ou se eram apócrifos. E como é que se avalia isso? Se avalia pela literatura, pelo autor, como foi feito, o que está sendo colocado no livro, o que está sendo exposto no livro, sabe? Os apóstolos ali que lançaram o fundamento, que a Bíblia coloca eles como lançando o fundamento sobre a igreja, e depois disso essa inspiração termina, acaba nos apóstolos. É por isso que se eu escrever um livro hoje, ele pode conter sim muita palavra de Deus, muitas aplicações boas, muito ensino, mas o meu livro ele não é inspirado totalmente por Deus como a Bíblia. Como a Bíblia, só os apóstolos lançaram fundamento. Essa missão foi dada para eles e terminou com eles. Amém? Ponto 3. As Escrituras são compreendidas mediante a operação de Deus. O Espírito Santo e as Escrituras têm uma clareza fundamental, mas somente o crente cristão pode receber e entender seu sentido e significado espirituais, por ter acesso à mente de Cristo. A queda da humanidade em pecado afetou tanto a mente como a vontade e as emoções. A cegueira espiritual na qual os seres humanos incorrem impossibilitou-se de entenderem as coisas de Deus sem a obra do Espírito Santo. Quando os seres humanos são eficazmente chamados e regenerados, o Espírito Santo passa a abrir as Escrituras ao seu entendimento. Em sua sabedoria, o Espírito Santo revela-nos o verdadeiro significado da revelação de Deus. Então, quando o Espírito Santo começa a abrir o nosso entendimento, nós começamos a entender. Você já deve ter ouvido alguém falar: eu leio, mas não entendo nada. Como o eunuco, né, que estava tentando ler e não entendia, precisou de Felipe chegar e pregar para ele. Muitas pessoas acabam por assim fazer, né? Eu não entendo e tudo mais. Porque quem abre o nosso entendimento, as Escrituras, não são cursos apenas, mas é o Espírito Santo de Deus. É extremamente necessário, eu quero deixar isso aqui gravado, que é extremamente necessário você, cristão, ser afinco a estudos, a leitura da Bíblia, a leitura de livros sobre a Bíblia, a estudo de Bíblias de estudo que tem comentários, é extremamente importante. Foi propagada uma frase há muitos anos, que eu acredito que essa frase só pode ter saído do inferno, que quanto mais estuda, mais frio fica, mais não tem unção, não tem... Isso é uma mentira de Satanás. O maior interessado em você não estudar a Bíblia é o diabo. O maior interessado em você não se aprofundar nas Escrituras é Satanás. Então, não caia nessa conversa. A palavra de Deus é fogo, é vida, é chama, é lenha, ok? Então, não caia nesse argumento de não posso estudar demais, né? Porque a gente acaba ficando frio. Não. Quanto mais você estuda a Bíblia, você acaba ficando bíblico e cheio do Espírito Santo. Deus agora é contrário à sua palavra? Se você conhecer a palavra, ele não age na sua vida? Pelo contrário, é você conhecendo a Bíblia e a cada dia prosseguindo em conhecer
que a libertação, ok? Ponto 4. As escrituras são aplicadas por Deus, o Espírito Santo. Deus traz para si homens e mulheres pela pregação da sua palavra. O Espírito Santo usa a pregação, o ensino, o estudo das Escrituras para nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus e para nos dar a mente dele. Seja pregada ou lida, as Escrituras são proveitosas para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que sejamos habilitados para toda boa obra e manifestemos um estilo de vida que honre a Deus. Assim, pois, as Escrituras fornecem o fundamento, a confirmação e a norma da nossa fé. Tudo procede das Escrituras, irmão. Ponto 5. As pressuposições que regem a interpretação da Escritura. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus e, portanto, não pode contradizer a si mesma. Nossa leitura, interpretação, entendimento e aplicação dela são influenciados em vários graus e níveis pelas nossas convicções prévias ou pressuposições acerca de Deus e da Bíblia. A fim de entendê-la corretamente, é necessário estar consciente de nossas pressuposições e examiná-las à luz do texto bíblico, para que possamos reformá-las e levá-las à concordância mais íntima com o sentido do texto em si. Uma vez que as Escrituras reivindicam origem e inspiração divinas, somente os métodos de interpretação que levam a sério tal reivindicação podem chegar ao seu sentido verdadeiro. Irmãos, é muito interessante colocar esse ponto, porque existem pregadores, existem pastores, existem pessoas que vão falar da Bíblia, que eles tentam trazer a Bíblia para aquilo que eles querem falar, ao invés de falar aquilo que a Bíblia está dizendo. Ok? Vou falar mais uma vez. Eles querem trazer a Bíblia para aquilo que eles querem falar, ao invés de falar o que a Bíblia está dizendo. Todo texto tem um contexto. Todo texto tem um pano de fundo histórico, ok? Tem um sentido para que foi escrito, para quem foi escrito. Então, é necessário que os pregadores vejam isso, analisem isso. Analise o contexto do texto, né? Por exemplo, nós temos aqui um podcast que nós falamos aqui sobre aquele texto que João Batista fala: eu vim batizar com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando você analisa esse contexto, o fogo aí é juízo. Não é bênção, é juízo. Ele vai lançar palha no fogo. Ele vai pegar esse pessoal, as varas que não teve fruto, vai cortar e vai lançar no fogo. Esse fogo é juízo, é ira, é condenação. Então, quando você analisa o contexto do texto, você tem o real sentido daquele texto, sabe? Quando você vai analisar o texto da ceia, que o pessoal comia indignamente, o indigno ali, Paulo fala no contexto. É porque a igreja estava desunida, uns comiam antes, outros comiam depois, outros não comiam, tinha divisão. E Paulo falou: isso não é ceia que vocês estão fazendo. Isso não é ceia do Senhor. Isso daí não dá certo. Então, esse indignamente, você descobre ele no contexto do texto, não com base nas vozes da sua cabeça. Ah, eu acho que isso aqui é pecado, eu acho que isso aqui é uma coisa. Você descobre o texto. Então, há uma diferença de você pregar o que o texto está dizendo e há uma diferença de você pregar o que você quer falar e você tenta manipular, fazer um malabarismo para o texto entrar naquilo que você está falando. Então, não sejamos esses tipos de pregadores ou de cristãos que tentam dobrar a Bíblia à nossa vontade. Não é a Bíblia que entra no que eu quero, é eu que tenho que me quebrar para entrar onde a Bíblia está mandando ir. Amém? Ponto 6. A clareza da Escritura. A necessidade do estudo erudito da Bíblia em suas línguas originais não solapa a clareza da autoridade divina nem a fidedignidade da Escritura. As verdades necessárias à salvação são expressas com tanta clareza que os leitores, tanto cultos quanto incultos, podem e devem entendê-la. A mensagem da Escritura deve ser exposta à luz das filosofias e opiniões que desafiam e se opõem às suas pressuposições. Ao se defender a cosmovisão bíblica de tais oponentes, a clareza das Escrituras é alcançada, mas só pela comparação cuidadosa de um texto bíblico com outro, mas também pela investigação do significado do seu oposto.
Isso aqui, esse ponto aqui das línguas originais, vale um adendo que às vezes as pessoas falam, críticos, né, ateus, a Bíblia teve muita tradução, quando você pega a palavra no original, é normal você ver um debate desse, a pessoa citando o grego koiné ou o hebraico, porque são línguas muito menores que a língua portuguesa, no caso aqui, a nossa, né? Muito menores. Então, por exemplo, você pega o próprio inglês, se você pegar o inglês, tem palavras em inglês que têm dois, três, quatro significados em português, palavras diferentes, que quer dizer a mesma, entende? O hebraico e o grego koiné são línguas muito menores, muito mais sucintas que o português. Então, tem palavra que você pega do grego koiné que tem 10 variantes em português. Pastor, mas e aí então? Eles chutaram a palavra? Não, aí que tem um trabalho dos tradutores, dos biblicistas, dos eruditos, porque ele analisa a frase. Então, naquela frase, aí eles vão pegar a palavra que se encaixa naquela frase. Né? Quem está aqui na Bélgica, por exemplo, sabe que tem palavras que você fala no francês que o falar é igual um monte de palavras. Um monte. E aí você só sabe o que a pessoa está falando quando a pessoa fala a frase, porque aí pela frase você sabe o sentido daquela palavra. E nada disso, irmãos, nada disso. Não deixe que nem por um momento Satanás coloque no seu coração que a palavra de Deus perdeu o seu sentido, ou que ela foi adulterada, mexida, suplantada. Nada disso altera o conteúdo original, essencial da palavra de Deus. A mensagem do Evangelho ela está intacta, mesmo com traduções, mesmo com versões diferentes. Hoje você tem Almeida Revista Corrigida, Revista Atualizada, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, King James 1611, King James Atualizada, tem NVI, enfim, tem várias versões, mas o sentido, um dia desse eu peguei aqui, eu tenho uma Bíblia aqui na biblioteca Peshitta. A Peshitta é uma versão da Bíblia traduzida do aramaico. Sabe, quando você, no final dessa Bíblia Peshitta, tem umas comparações do que muda da Bíblia do hebraico para essa do aramaico. E se você analisa os dois textos, você chega à conclusão que não muda nada. O sentido do texto é o mesmo. Isso mudando de hebraico para aramaico. Então, o sentido, a essência da palavra, Deus guardou ela. Ok? Por isso que não há variação de dúvida, nem erro, nem equívoco. Ponto 7. Os métodos apropriados de interpretação. A Bíblia é a palavra de Deus e, por isso, deve ser lida em humilde submissão e oração pela iluminação do Espírito Santo, visto que foi escrita em linguagens humanas, dentro de contextos culturais, sociais e temporais. Seu significado deve ser buscado pelo uso de regras gerais de interpretação e pelo auxílio dos campos relacionados, tais como arqueologia, história, crítica textual e estudos das línguas originais. Isso aqui é importante porque tem coisa, Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele cita muita coisa do contexto dele, sabe? Muita coisa do contexto dele. Quando ele fala quem me livrará do corpo dessa morte, era um método romano de condenar pessoas. Eles abriam uma cova e amarravam uma pessoa viva, né? Prendiam uma pessoa viva a uma pessoa morta. Ou seja, a morta ia entrando em estado de putrefação e ia matando a vida, a viva. Né? Então ele usa esse exemplo de linguagem fazendo referência a uma condenação da época. Então, por que ele está falando isso? Porque a carne é algo morto que ainda está junto com o meu espírito vivificado. E se você não souber desse algo cultural, olha para você ver, você não entende o texto, ou você vai falar uma coisa que não tem nada a ver com o que Paulo disse. Quando Paulo fala da armadura de Deus, ele está visualizando um soldado romano, um pretoriano. Ele está visualizando, aí ele vai descrevendo. Então, há contextos culturais que é importante nós sabermos. Continuando, sempre observando o contexto do texto para evitar isolar textos e assim criar alguma doutrina não fundamentada de fato na verdade total das Escrituras. Seguimos 3 formas básicas de interpretação. Primeiro,
o texto explica o texto. Segundo, o contexto explica o texto. Terceiro, cruzando textos do mesmo assunto para entender o sentido do texto, sem manipulação e levando em consideração sua mensagem e intenção. Todos esses métodos devem levar em consideração sua origem divina, infalibilidade e caráter humano. Então, olha, essa regrinha a gente pegou para seguir aqui na Aviva Church, que é o quê? O texto explica o texto. Tem versículo que é autoexplicativo. Não precisa de você inventar a roda, o texto já está se explicando. Segundo ponto, o contexto normalmente explica aquele versículo. Então, o que é contexto, pastor? Você pega 5 versículos antes, 5 depois, pode ser 3, pode ser 4, varia de cada lugar da Bíblia. Mas é basicamente isso, versículos antes e versículos depois. O capítulo está tratando de um assunto, então leia o capítulo. Isso é contexto, tá? Não dá para você ter uma definição pegando um texto isolado e falar, não, isso daqui é assim. Cara, leia o capítulo. É o capítulo que trata do assunto, leia o capítulo, tá? Não, não é o capítulo, é só alguns versículos, então leia antes e depois, o contexto. E a terceira, se você leu o texto, não teve ainda a interpretação, leu o contexto não fala nada sobre aquele versículo, porque pode acontecer isso também. Aí você cruza textos. Você vai para outros lugares da Bíblia que tratam o mesmo assunto das Escrituras e você cruza esses textos, tá? Isso é muito usado, por exemplo, livro de Provérbios. Livro de Provérbios tem lugares do livro de Provérbios que cada versículo ele trata de um assunto diferente. Então não tem contexto, porque você lê aquele versículo, quando você vai no antes já está falando de outra coisa, você vai no depois está falando de outra coisa. Não teve uma continuação. Né? Ele tratou daquele assunto e já passou para outro. Então, nesse caso do de Provérbios, tem outros casos também, no livro de Jó, enfim, até Jesus nos evangelhos, tem coisa que ele está falando de uma coisa, aí ele cita algo e continua falando de outra. Então, pode acontecer de ter esse texto que o texto não ficou claro, o contexto não está falando sobre aquele assunto, e aí você vai para a terceira parte, que é cruzar textos. Aí você vai para outros lugares da Bíblia que tratam do mesmo assunto, e aí sim você vai ter uma interpretação daquilo que verdadeiramente aquele texto está falando. Tá? Bíblica, né? Bíblica. Ponto 8. O significado do texto bíblico. O texto bíblico pode ter muitas aplicações práticas e significações diferentes, mas o seu significado primário é normalmente determinado pelo uso criterioso de princípios históricos, gramaticais e históricos redentores, já esboçados nesse parágrafo procedente. Interpretações alegóricas, espirituais, figurativas não têm autoridade a menos que sejam especificamente aprovados pelo próprio texto, como é o caso do livro de Apocalipse. Olha, é muito interessante visualizar esses pontos para nós não termos interpretações erradas, mas a palavra de Deus é rica, é uma fonte, ok? É uma fonte. Eu vou ler um texto durante 10 anos da Bíblia Sagrada. E depois de eu ler ele 10 anos, o dia que eu abrir novamente esse texto, Deus vai me falar algo novo. A palavra de Deus é uma fonte. Às vezes eu vou olhar para uma palavra que eu não colhei. Isso é o Espírito Santo me direcionando. É o Espírito Santo falando assim, você já viu esse detalhe aqui? É assim que Deus faz. Deus te dá um detalhe que antes você nunca viu. Deus te dá uma direção que antes você nunca viu. Entende? Isso é a grandeza das Escrituras. Tá? Mas mesmo nesses detalhes, cuidado para você não cair no erro cristão, de você entrar nessa de Deus me disse que esse texto é assim, sem analisar o contexto. Cuidado para não cair no erro de sermos espirituais extremos, que tudo Deus é que fala. Eu não vou estudar uma Bíblia de estudo, eu não vou ler um livro, eu não vou procurar outras opiniões, não. O Espírito do Senhor me falou que esse texto quer dizer isso, isso, isso. Cuidado, cuidado. Deus fala? Fala. Deus traduz as Escrituras ao nosso coração? Sim. O Espírito Santo nos diz? Sim. Mas cuidado para não cair nessa de espiritualizar tudo e você pensar que é Deus que está falando e tirar aquele texto do contexto e falar algo que ele não está falando, ok? Sejamos escriturísticos. Ponto 9. A universalidade da verdade e suas aplicações.
A verdade de Deus revelada na Escritura é universal, eterna e relevante para todas as culturas, épocas e povos. Nada obstante, pode haver várias e diferentes aplicações dessa verdade. Ao contextualizar a palavra de Deus, a Igreja deve distinguir entre os princípios bíblicos, que são as manifestações eternas e universais da verdade de Deus, e as implicações práticas desses princípios, que podem variar em contextos diferentes. A Igreja deve sempre se certificar que suas aplicações sejam extensões legítimas e apropriadas dos princípios fundamentais e imutáveis da palavra. Ponto 10. O padrão normativo da autorrevelação de Deus em tempos pós-bíblicos. Uma vez que o cânon do Novo Testamento está finalizado, o padrão normativo tem sido Deus falar conosco nas e pelas Escrituras Sagradas, com a iluminação do Espírito Santo, o qual habita em nosso coração e nos revela tanto Pai como Filho. Os que ouvem a voz do Espírito recebem a herança que nos foi prometida ao Filho e, com o seu auxílio, cumprem a vontade do Pai em suas vidas. É para nós ensinar o que isso significa e para nos guiar na medida em que buscamos pôr em prática a vontade de Deus, que o Espírito Santo nos deu textos escritos para nos informar, desafiar e animar ao longo do caminho. Em acréscimo ao Antigo Testamento, esses textos são a revelação dada aos seguidores de Cristo, pela ou com a aprovação dos 12 discípulos, que o viram depois que ressuscitou dos mortos e que foram designados por ele para liderar e instruir a igreja. Os textos foram colecionados pelos primeiros cristãos, que os reconheciam como portadores da plena autoridade do próprio Deus, e foram agrupados como o Novo Testamento. Nenhum mestre ou igreja cristã tem o direito de insistir em crenças que não estejam contidas na Escritura, nem podem interpretar nenhuma delas de maneira que contradiga aquilo que Deus revelou de si mesmo em toda a outra Escritura. Olha, isso aqui é muito importante, que eu até te convido, querido ouvinte, a você procurar aqui no podcast do Pode Falar Pastor alguns estudos sobre a bibliologia. Tem um outro podcast que eu penso ser a parte 2 do islamismo, que eu falo sobre a Bíblia, né, a inerrância da Bíblia e tudo mais. É muito importante você ver que a Bíblia é o livro mais confiável, né, do mundo, porque nós temos originais, cópias de originais muito próximos da época em que foram escritos, sabe? E quase nada na história tem essa veracidade como a Bíblia. Então eu te convido a você, se você se interessou agora com isso que eu falei, procure esses 2 podcasts, escute, que lá eu vou dar detalhes, datas, nome, e você vai ver que a Bíblia que está na sua mão não é um livro que nós estamos crendo cegamente, sem analisar a história, a cultura e as confirmações de que ele tem essa veracidade, ok? Capítulo 8, não vai dar para mim terminar, eu penso, esse capítulo, mas pelo menos vamos começá-lo aqui e no próximo podcast nós continuamos. Capítulo 8, a igreja. Ponto 1, sua natureza. A igreja é tanto a companhia invisível de todos os cristãos, conhecida somente por Deus, como a igreja visível sobre a terra e suas muitas comunidades. A igreja é o corpo espiritual e sobrenatural de Cristo, o cabeça da igreja. Cada cristão está unido a Cristo e ligado a todos os outros cristãos por meio de Deus, constituindo assim a igreja. Na vida da única igreja santa, apostólica, a adoração a Deus, a comunhão com Deus e com os santos, as sagradas escrituras, as doutrinas e a missão são centrais. O que é central na igreja? É central a comunhão com Deus, a adoração a Deus, com a comunhão com Deus e com os santos, que é os irmãos, as sagradas escrituras e as doutrinas e a missão. Isso aqui é central na igreja. 2. Os ministérios da igreja. A Escritura faz referência a alguns dons ministeriais que Deus concedeu à igreja em diferentes épocas. Quais são os 5 dons ministeriais? Atenção, que também tem um podcast
falando sobre isso, dos dons ministeriais. Os dons ministeriais são 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ó, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso aqui não é cargo, ok? Isso aqui é dom ministerial. Dom. Então, o apóstolo cargo finalizou na época da Bíblia. Esse cargo apóstolo, ele termina com os 12 que Cristo colocou sobre a igreja, termina ali com Paulo, né? E encerra. Agora, o dom apostólico, ele continua até hoje. O dom profético continua até hoje. O dom ministerial de evangelista, pastores e mestres continua até hoje, ok? Hoje, em cada Viva Church local, devem haver os seguintes cargos ministeriais: obreiros e obreiras, diáconos e diaconisas, missionários e missionárias, pastores e pastoras. Os obreiros devem prontamente estarem dispostos ao serviço necessário para zelar da casa do Senhor, pois esse cargo ministerial está ligado ao serviço e trabalho prático da igreja. Os diáconos devem cuidar dos pobres necessitados, providenciar o suprimento dos necessitados, das necessidades práticas e estruturais da igreja. Os missionários, por sua vez, estão mais ligados à ministração e ensino da palavra, auxiliando de perto os pastores. Eles são equivalentes aos evangelistas, porém, mantendo essa nomenclatura para facilitar o termo feminino da mesma. Os pastores, chamados por Deus para liderar o rebanho do Senhor, nunca deixando de meditar na palavra do Senhor e sempre em oração, conduzirão as igrejas com base na palavra do Senhor, olhando para o código de ética e disciplina pastoral e confissão de fé desse ministério. Esse é um ofício espiritual que exige qualidades espirituais. Então, eu comento aqui porque nós colocamos aqui os 4 cargos. Note que eu falei antes os dons ministeriais, 5 dons. Agora aqui nós falamos dos cargos ministeriais, que nas Aviva Church são 4, né? Obreiro, diácono, missionário e pastor. O obreiro, ele está ali ativo na obra, fazendo a obra do Senhor, já se entregando, já ajudando, já auxiliando. O diácono, ele já está começando a se envolver na pregação da palavra, no estudo da palavra, né, nas escrituras, e está ligado ali ao serviço prático da igreja, que faz os pontos básicos serem vividos, né, colocados ali no culto, coisa que precisa organizar, o diácono está olhando e está ativo. O missionário já começa a ficar ligado mais à administração da palavra, que ele já está auxiliando mais um âmbito pastoral, e o pastor, esse sim, ele está ali pastoreando, liderando, ensinando a palavra do Senhor para o povo. Tá? Esse é um ponto de diferenciação, só que diferente de algumas igrejas, a Viva Church não tem uma escada ministerial. O diácono manda mais do que o obreiro, o missionário manda mais do que o diácono. Não tem essa escadinha de subir. Todos estão no mesmo nível, porém são áreas diferentes. A área que o obreiro vai atuar é uma, a área que o diácono vai atuar é outra, a área que o missionário é uma, do pastor é outra. São áreas diferentes, cada um trazendo a sua contribuição. Eu uso o exemplo do corpo. A mão, ela não manda mais do que o olho, né? Porque a mão precisa do olho para enxergar e o olho precisa da mão para pegar. Então, nesses cargos ministeriais da Viva Church, são um que necessita do outro. O obreiro precisa do diácono, o diácono do obreiro, o missionário precisa do diácono, o diácono precisa do pastor, o pastor precisa do diácono. São necessidades diferentes. Um corpo. No corpo não tem membros aí que mandam mais e mandam menos. No corpo, cada membro é importante e desempenha a sua função. Amém? Eu vou estar, então, encerrando esse episódio e vou continuar a leitura no ponto 3, a adoração a Deus.